Pessoal, vamos começar a utilizar o Mongo, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é instalar o Mongoose, que é a biblioteca que nós vamos utilizar para se conectar e se comunicar com o Mongo. Mas, primeiramente, vamos entender. Bom, o Mongo é um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados. Logo, preciso baixar ele. Assim como é com todos os outros sistemas gerenciadores de banco de dados. Então, o passo normal seria, eu venho aqui, procuro MongoDB, entro no site na mongodb.com e aqui eu realizaria o download do sistema gerenciador de banco de dados. The software, community server, o sistema gerenciador em um servidor, e aqui eu baixo o MongoDB, beleza? Porém, nós vamos utilizar uma outra estratégia, que é utilizar o MongoDB Atlas. Por quê? Utilizando o MongoDB Atlas, eu não preciso baixar o Mongo. Eu posso utilizar ele online. Isso vai ajudar a gente no quê? Depois a gente vai publicar essa nossa API e ela vai ficar online, independente do meu computador. Beleza? Então vou ver aqui, ó, Start Free with MongoDB Atlas. Então aqui, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar uma conta aqui no MongoDB Cloud, tá? No MongoDB Atlas, tá? Utilizem aí, façam o cadastro de vocês. Eu já vou logar aqui com o meu. Então, depois que criou a conta no MongoDB Atlas, ele vai levar você para escolher o plano. Logicamente, aqui a gente vai escolher o plano free. Vamos lá, criar um cluster. E aí, vamos escolher aqui, vamos default mesmo aqui, que é o AWS e da North Virginia, na América do Norte. E vamos aqui, beleza, Sandbox, fechou. Ó, 500 megas ele disponibiliza para a gente gratuitamente. E vamos criar o cluster. E tá aqui criado o cluster, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver, conexão do Atlas. Tá, aí ele tá falando passo a passo para você, ó. Primeiro faz o build do primeiro cluster, já fizemos. Aí, próximo passo, criar o seu primeiro usuário do database. Vamos fazer isso aqui, vamos clicar naquele segundo cara. Ele tá dando passo a passo pra gente, que vem no Database Access aqui, ó, do lado esquerdo. E aqui a gente deve criar um usuário para o banco de dados. Essa é outra diferença, tá? Sistema gerenciador de banco de dados, você precisa ter usuário e senha para se comunicar com ele. Então, diferente de guardar o arquivo lá na pasta, né, ele também tem mais esse bloqueio. Estando aqui no Database Access, vamos criar um novo usuário. Aqui não importa o que vocês vão colocar, tá? Coloca o nome e senha. Lembra dessa senha? Pode ser teste 123, o que vocês quiserem, tá? Vou colocar aqui clientela, o nome de usuário. E a senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Segura isso aqui, hein? Deixa eu repetir porque é tão complicado que eu vou ter que digitar mais uma vez só para ficar com certeza. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou você pode pedir para ele autogerar sua senha, ó que legal. Tá. E aí? Ó, dá para exibir, respeito, ó. Vou copiar, vou deixar aqui, né? Backupzinho, beleza. Ele já gerou automaticamente para mim. Aí beleza, já coloquei lá o usuário e senha que eu defini. A próxima parte são os privilégios desse usuário. O que ele pode? Ele é um Atlas Admin, ele pode só ler e escrever em qualquer database, em qualquer banco. Ele pode ler ele só pode ler qualquer database. Eu vou deixar esse padrão que é ler e escrever em qualquer database, já tá bom. E eu vou adicionar um usuário. Adiciono o usuário. Beleza, já estamos 40% já pronto. Aí tá falando para fazer o whitelist do nosso IP, endereço de IP. Whitelist é aquela lista de IPs confiáveis, tá? Eu acredito que como a gente está no localhost, ele não deve encrencar, tá? Então eu vou pular esse passo. Load sample data é para carregar dados de exemplo, não precisa também. E conectar no cluster, beleza, eu vou clicar nesse último aqui. Deixa eu conectar. E aqui ele deve dar alguma informação. Deixa eu ver. Beleza, aqui já vai conectar. Deixa eu minimizar esse cara aqui que eu não estou usando. Então depois de procurar aqui, a gente encontrou o endereço, tá? O que acontece? Quando a gente está aqui em clusters, tá? Duas coisas que sempre tem que fazer antes, tá? O cluster já tem que estar conectado, tem que estar assim, verdinho. E você já tem que ter criado seu usuário de banco de dados. Aqui no Database Access já tem que estar algum usuário aqui.
que é o que a gente acabou de fazer, né? Bom, no cluster eu vou clicar no nome do cluster, que ele vai me abrir os detalhes desse cluster. Com o detalhe do cluster eu consigo ver o endereço dele, o endereço do banco de dados. Ele vai te dar aqui algumas opções, alguns primários, alguns secundários, realmente não importa, qualquer um deles vai funcionar, tá? A conexão. Vamos primeiro conectar, pegar esse primário aqui, que é o primeiro que tem. Vou pegar aqui, e esse aqui é o endereço do banco de dados, tá? Esse aqui que a gente precisa. Vamos copiar esse endereço. Copia esse endereço. Copiei ele. E vou só abrir uma aba aqui no browser, só para deixar salvo ele aqui, tá? Não vou usar ele agora, vou usar no código, mas já deixei ele salvo aqui, tá? Se bem que poderia ter deixado aqui, né? Não tem problema. Bom, então vamos lá. Agora é o seguinte, vamos fazer a conexão com esse banco de dados. Para fazer isso, agora a gente vai baixar o Mongoose, que é a biblioteca de conexão Mongo no Node.js, tá? mongoosejs.com, tá? Qual que é a ideia dele? É isso aqui, ó. Mongoose Connect. E eu tenho que passar o endereço. Por isso que a gente copiou aquele endereço lá, beleza? Mongoose Connect. Vamos ver aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui no Mongoose, Read Docs, vamos deixar na documentação dele, tá? A gente vai ver isso aqui com mais calma. Deixa aqui no jeito, a gente vai começar a consultar. Vamos voltar lá para o Visual Studio Code e vamos instalar o Mongoose, tá? Aqui no terminal eu vou parar o servidor que estava rodando e já vou instalar duas coisas: npm install, Mongoose e Nodemon, tá? O Nodemon ele é para fazer o live reload do nosso código. Então, lá quando nós estávamos utilizando o view CLI, quando nós fazemos lá o npm run serve, o view ele já fica no estado chamado live reload, que é o seguinte: quando eu altero o código fonte, o próprio servidor já recarrega. O que a gente está fazendo aqui não é live reload, a gente está parando o servidor e rodando ele toda vez. O Nodemon vai fazer isso pra gente e já acaba esse problema, beleza? Por isso que eu já vou instalar os dois aqui. Vou instalar Mongoose e o Nodemon. Já vamos dar um enter aqui para instalar. Então, baixado aqui os pacotes, vou falar do Nodemon. Como é que a gente vai utilizar ele? Nós ligamos, né? Rodamos o nosso script através do Node, né? Node app.js. Basta mudar para Nodemon. Só escrever certo, né? Nodemon. Ou não. O que acontece é o seguinte, ó. Como eu instalei o Nodemon localmente, eu não fiz aquele npm install -- global, ele não vai configurar para mim o comando global chamado Nodemon, tá? O que eu vou ter que fazer? Tem duas estratégias. Sempre que eu baixo uma dependência do npm que tem script de execução, como é o Nodemon, ele sempre vai fazer isso aqui, ó. Na pasta Node Modules, ele vai criar uma pasta chamada .bin e dentro dele vão estar os executáveis. Um deles é o Nodemon. Então poderia fazer isso aqui, ó. _, que é o atalho para execução de script, Node Modules, .bin, Nodemon e app.js. Aí ele vai rodar. Eu sei, calma, tem outra estratégia. Ó, vamos sofrer primeiro, depois a gente coloca, vamos levar o tiro, depois a gente coloca o colete à prova de balas, né? Então, isso tudo é resumido por um comandinho novo do npm chamado npx. Nodemon app.js. Ele como se fosse procurando a base? Exatamente, ele vai lá no .bin e procura esse cara, pronto. Resolveu o problema. Então vamos fazer isso. npx Nodemon app.js. Feito isso, ó, qualquer alteração que eu faça aqui, ó, sucesso, vou salvar, ele já reinicia a API automaticamente. Beleza? Esse é o Nodemon e a gente vai utilizar ele. Beleza? Vamos agora fazer a conexão com o Mongo. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, importar o Mongoose. Vamos lá. Aqui na área de importações, vamos colocar uma constante chamada Mongoose, que recebe require Mongoose. Lá. Então, importamos aí o Mongoose. Então, vamos começar a conexão. Então, vou fazer onde isso aqui?
Pode ser antes de criar o Express, já vou estabelecer conexão com o DB, banco de dados. Para fazer isso, ó, vou olhar na documentação como que é feito. Vou voltar aqui, eu vou voltar uma página que eu sei que lá no comecinho aqui ele já dá o exemplo. Só executar o comando connect, passando o endereço e passando esse new URL parser to. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, né? Copiar e vou colocar aqui. Só um detalhe que o mongoose a gente deixou com M maiúsculo, tá? Então, só tomem cuidado com isso. Então, vou fazer o mongoose connect e aqui eu tenho que passar o endereço, que é o endereço do meu cluster lá, e eu vou copiar esse endereço, beleza? Então, eu vou pegar aqui, eu tinha copiado, tá aqui. Copiar. E vou colocar aqui, ao invés do localhost 2.27017, eu vou colocar o endereço do cluster. E barra o nome do banco de dados, que nós não criamos, né? Banco de dados nenhum lá no cluster. O cluster é o servidor, mas nós não criamos nenhum banco de dados. Aqui tem que ir o nome do banco de dados. Vamos criar esse banco de dados lá. Então, para criar o banco de dados, vamos voltar lá para o gerenciador DB Atlas, tá? MongoDB Atlas. Vamos no nosso cluster, é aqui mesmo, não precisa ir lá no cluster. Nós vamos clicar em Collections, tá? Ele vai carregar a lista de coleções, só que ele não vai ter coleção nenhuma, a gente não criou nada até agora. O que a gente vai fazer? Criar meus próprios dados. O que acontece? Isso aqui ele vai criar coleção para mim. É como se fosse a tabela do banco de dados que ele está criando. Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar só para ele me habilitar uma tela que ele não vai mostrar aqui para gente. Eu vou criar aqui o nome do banco como teste e o nome da coleção como teste. Façam isso aí também. Teste. E aí, podem clicar em Create. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Tem o teste que nós criamos. Isso aqui eu criei só para a gente conseguir chegar nessa tela, tá? Mas não vamos usar esse banco de dados aqui. A gente vai criar um novo banco de dados. Aí vamos criar... Ele vai para o mesmo lugar, não adiantava. Eu deveria ter feito daquele jeito lá. Bom, vamos criar aqui então banco de dados. Eu vou chamar de clientela, tá? Vamos deixar certinho o nome. E a primeira coleção que eu vou criar é de cliente, tá? Client, que é o que a gente quer cadastrar. Quero cadastrar cliente. Então vou chamar de clients, no plural, tá? Por que eu não queria criar a coleção? Porque o próprio Mongoose já cria pra gente. Ele já faz isso. Mas, já que ele está obrigando a gente a criar pelo menos uma coleção, vamos lá, vamos fazer isso aí. Então, temos aqui, ó, vejam só, dá uma olhada aqui. 2 bancos de dados, clientela e o teste. O clientela tem quais coleções? Tem a coleção chamada clients. Então, aqui que eu vou colocando as coleções, que seriam as minhas entidades. Então, se eu tiver cadastro de produto, eu vou ter a coleção produtos. Se eu tiver cadastro de venda, eu vou ter a coleção vendas. E assim por diante. Tudo no banco de dados clientela. Beleza? O teste foi só para teste. Eu vou até apagar ele, tá? A gente pode apagar isso aí. Não precisava no final das contas, mas tudo bem. Aqui eu preciso escrever o nome do banco de dados só para ele ter certeza que eu quero remover de fato. E vou dropar a tabela. Dropar o banco de dados. Então esse ponto que a gente precisa é, estando o banco de dados clientela feito, o restante o Mongoose vai fazer pra gente, tá? Agora o que eu quero descobrir é qual que é o endereço desse cara. E ele não me dá informação muito fácil aqui, né? Deixa eu ver o overview. Não vai ter não. Não vai ter não. Deixa eu ver se eu consigo... Será que eu... Não, aqui é pra coleção... Bom, provavelmente eu vou usar aquele link mesmo. E no final eu vou colocar barra clientela. Deve ser isso. Tá? Então, no final das contas, o que eu vou falar para o Mongoose é... Mongoose, conecta aí no protocolo MongoDB. Não é HTTP, é o protocolo MongoDB. O endereço do cluster. A porta do cluster, que ele já deixa padrão. Barra o nome do banco, que é clientela. Pessoal, recapitulando, ó. A conexão é sempre nesse padrão. MongoDB // é o protocolo. O que eu tenho que passar depois é o endereço do cluster, tá? Isso aqui a gente pega lá no MongoDB Atlas, em clusters. Clico lá no meu cluster.
E eu posso pegar qualquer um desses daqui. Eu vou pegar o primeiro e esse enderecinho que você vai ter que copiar. Copiei esse endereço, coloquei lá, colei ele aqui. Barra o nome do banco que nós criamos, que está aqui, ó. Que é esse aqui, clientela, beleza? E vamos rodar. Bom, o Mongoose, perdão, o Nodemon já está rodando, então eu vou só salvar, ele vai recarregar, mas a gente vai ver que vai dar um erro. Vou salvar. E beleza, erro. Vamos lá. Ele falou que teve um erro de uma promise rejeitada e que foi um erro Mongo Network Error. Ele falhou ao conectar no servidor tal. Vamos ver se tem mais informação. Deixa eu ver, acho que não. Tá. Isso aqui vai acontecer por um simples motivo. Não passamos usuário e senha. Né? Faz sentido ele dar erro. Então, como é que a gente passa o usuário e senha? Ele tem um padrãozinho, tá? Só vou pesquisar aqui que eu realmente não lembro. Ó, Mongoose, Connect, User e Password. É alguma coisa de usuário, @senha, aí o endereço. Só que eu não lembro a string, como é que tem que ser. Ou talvez tenha funcionado, né? Ou talvez tenha mudado esse padrão. Aqui, ó. É o usuário, a senha, aí o host, a porta e o restante. Então, o que a gente tem que passar é o usuário. Para ver o usuário, ó, é lá no MongoDB Atlas. Eu venho aqui, opa, não é aqui não. Aqui. Data Access. Aqui eu vejo que tem clientela. A senha eu deixei copiadinha aqui, justamente para isso, que é esse cara aqui. E dá para recuperar, eu acho. Então aqui, ou senão você vem aqui, edit, ó, edit do usuário. Aí você deve editar a senha. Aí você gera uma nova senha. Eu vou fazer aqui o meu, que já tenho copiado. Então você vai fazer o seguinte, ó. MongoDB, o usuário, que é clientela, a senha, @ o restante, que já estava lá. Bom, eu vou salvar aqui a conexão. Ele já deve reiniciar. E ainda persiste algum erro aqui. Deixa eu só ver, limpar aqui a tela. Vou salvar, deixa eu maximizar para a gente ver melhor o erro. Tá. Então ele está falando o seguinte, ele falou que deu um alerta primeiro de depreciação. Tá. Aqui não foi o problema, ele rodou, mas ele deu aqui o Mongo de novo a falha. Falou que MongoDB, Connection, Cluster, tá, beleza. Tá. Talvez seja a questão do whitelist. Deixa eu só ver aqui o padrão que ele utiliza. Bom, pessoal, para a conexão com o banco de dados, a gente, depois de uma pesquisa que finalmente entendemos, ele tem um protocolo e uma string diferente dessa padrão, tá? Isso aqui vai funcionar para a maioria dos bancos. Se você baixar o MongoDB na sua máquina, você vai usar esse protocolo aqui. Mas para o MongoDB Atlas, o protocolo é um pouquinho diferente. Para ficar mais fácil a gente obter essa string de conexão, nós vamos fazer o seguinte. Estamos no nosso cluster e vamos clicar em Connect. Então vamos lá, Connect. Aqui a gente precisa especificar quais são os IPs que a gente vai liberar. Porque lembrem o seguinte, nós estamos conectando em um servidor externo. Não estou conectando num servidor na minha máquina. Estou conectando no servidor deles, no MongoDB Atlas. E a regra é deles. A regra que eles querem é, você tem que liberar o seu IP. Se não for, eu não vou deixar você conectar. Isso. Depois que você liberar o seu IP. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Clica nesse botãozinho, adicionar o meu IP corrente. Aqui ele já vai identificar meu IP, não preciso digitar nada, tá? Ele já identificou. Eu vou colocar aqui, ó, que é o IP da Hightech. É o nome que eu estou dando, um apelido, é opcional. Vou colocar aqui o IP da Hightech. Vou adicionar o endereço IP. Beleza. Com isso, eu já tenho esse IP liberado. Só que eu preciso obter string de conexão. Então clique nesse próximo passo aqui, que é escolher a forma de conexão. Vamos lá. E aqui a gente vai escolher essa segunda opção. Eu vou conectar com a minha aplicação. Vou clicar aqui. E aqui, finalmente, ele nos dá a string de conexão. Vejam que aqui o protocolo muda. Não é só MongoDB, //. É MongoDB mais SRV, //. Então, nossa string lá não ia conectar de jeito nenhum. Então, o que a gente vai fazer? Copiar. Vamos copiar esse cara.
A única coisa que a gente vai ter que fazer lá é trocar para nossa senha, tá? Ele não vai exibir a senha aqui por segurança, mas a gente vai ter que trocar esse password aqui pela nossa senha. Tirar esse menor e maior que e colocar a nossa senha. Mas depois de copiado, vamos mudar. Aqui ele tem outro exemplo, né? Tudo bem, só string. Vamos voltar aqui. Eu vou deixar esse aqui em cima comentado, porque eu vou só copiar a senha dele. Vamos fazer então mongoose.connect e colar essa nossa string, beleza? Aqui eu tenho que trocar esse password, não vou deixar password assim. Eu vou copiar minha senha real e vou apagar esse password, menor e maior eu vou apagar também e vou colar minha senha aqui. É igual que estava ali em cima, tá? Veja que só mudou basicamente o MongoDB mais SRV. Lá no final, eu tenho que especificar qual que é o banco de dados. O banco de dados é o clientela. E o restante você pode deixar, que é o retry writes true. Esse aí vamos deixar padrão. Mais uma coisa, só para finalizar. Vamos copiar lá da nossa antiga conexão essa vírgula passando o use new URL parser, que é o novo parseador de URL do MongoDB, tá? No Mongoose, perdão. Ele especifica essa conexão na documentação dele. Então, com isso, a gente consegue conectar no nosso banco de dados. Vou abrir o terminal, vou salvar, está iniciando a aplicação e esperar um pouquinho. Beleza, não aconteceu erros, tá? A única coisa que ele dá aqui é que ele está dando uma depreciação do que ele está fazendo. Ele está falando o seguinte: para ele parar de dar esse alerta, que a gente pode copiar esse cara aqui, ó. Use Unified Topology True. Só para testar, vou copiar esse cara aqui e vou colocar ele como opção de conexão aqui, ó. Ele deve funcionar. Deixa eu ver. Salvei. Agora ele apareceu sem erro nenhum e sem alerta. Então, o erro de conexão estava sendo porque o link realmente estava errado, não era aquele link que a gente tinha que usar. Tem que usar esse link que o próprio MongoDB Atlas nos fornece. E aí, então, nossa API vai conectar sem problemas. Beleza, pessoal? Então, essa foi a conexão com o MongoDB. Vamos criar os esquemas e aí a parte dos cadastros.